Papai, obrigado, Pai, pela Tua palavra, pela Tua mensagem, Deus. Não tem a ver com o intelecto humano, Pai, não tem a ver com coisas terrenas, tem a ver, Pai, com esse pão vivo que desceu dos céus, Pai, que é o Senhor, que é a mensagem do Senhor até nós, Pai. Então nós te louvamos e te agradecemos e pedimos, fala conosco, abre os nossos corações nesse momento, em nome de Jesus, amém. Amém. Continuando em Romanos 8, se você continuar ali, como nós lemos até o 17, dá um pulinho, vai até o 28 comigo, versículo 28, olha só o que fala. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem dos que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Amém? Então, como nós falamos, e já está muito claro para nós, como nós chamamos Deus? Pai. Quando Jesus foi ensinar a orar, como que ele ensinou, galera? Pai Nosso. Olhem para o Pai. Deus decidiu que nós chamaríamos ele assim, Pai. Chama ele de Pai. Então nós precisamos entender que até o próprio texto diz que existe algo em nós que testifica ao nosso coração e diz, somos filhos de Deus. Cara, isso é muito incrível, porque não tem como eu dizer, você é filho de Deus. Não tem como. O que a Bíblia fala? O Espírito testifica no seu coração que nós somos filhos de Deus. Então é muito pessoal. E eu espero que você tenha isso dentro do seu coração. O Espírito realmente, ele testemunha, eu sou filho de Deus, eu sou amado por Deus. E se você não tem isso, peça para Deus e nós iremos orar por isso. Deus vai abençoar muito a sua vida. Amém? Então vamos lá. Como nós falamos, se você não entender essa figura de Deus, você vai olhar para a humanidade de forma talvez um pouquinho diferente do que a Bíblia quer mostrar. Vai ser um pouquinho, talvez, pegando uma cultura antiga, mas você precisa olhar para Jesus, para Deus, para o Deus Todo-Poderoso e crer que Ele é Pai. Sabe, nós cremos numa das maiores orfandades da história. Nós vivemos numa das maiores orfandades da história, não é verdade? Às vezes você vai dizer, não, mas eu conheço meu pai, conheço meu irmão, conheço o pessoal, tá tudo certo. Mas o problema não é só o fato de você ter pai ou ter mãe, mas talvez a sua educação, o cuidado que você teve. Talvez existem muitos órfãos com pais dentro de casa, infelizmente. Talvez tenham pessoas que talvez tenham marcas não muito legais de alguns pais ou mães. E talvez você vai olhar para Deus e vai dizer, poxa, Deus é pai? Como que Deus é pai? Poxa, eu não sei, quando eu lembro dessa figura me causa marcas não tão bacanas. Então você não consegue olhar para Deus direito e você já começa a viver um evangelho um pouco diferente do que poderia. Porque você não olha para Deus como um pai. Amém? Então olha só. Uma das coisas que nós precisamos entender. Por que Satanás ele investe tanto na questão de orfandade? Por que Satanás tem tanto essa sede de fazer com que pessoas se sintam que não têm pais, que não têm mães, ou que olhem para essas figuras de forma deturpada? Por quê? Porque com certeza Satanás conhece muito da palavra de Deus. E nós entendemos algumas coisas. Sabe, lá em Malaquias capítulo 4 fala o seguinte, vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias, e antes do grande e terrível dia do Senhor, ele fará com que os corações dos pais se voltem para os seus filhos, e os corações dos filhos para os seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. É muito legal que quando o profeta Malaquias está falando acerca do profeta Elias, que ele vai enviar o profeta Elias, e ele falar com que o coração dos pais se volte para os filhos, ou seja, haja uma reconstrução familiar, há uma reconstrução de geração. E é muito interessante porque quando você vai ver a história do profeta Elias, o que acontece? Se você gosta de ler a palavra e anotar e fazer algumas coisas na palavra, alguns riscos, você vai anotar que Elias, no total, tem 12 milagres dele, na palavra de Deus. Você vai ver que Elias fez 12 milagres na palavra. É muito legal. E a Bíblia nos ensina e nos mostra que Elias, além disso, ele teve um discípulo, que ele realmente tratou como um filho, uma geração dele, que foi quem? Eliseu. E Eliseu, se você também pega a história
de Eliseu, curiosamente, Eliseu fez 24 milagres. O dobro de milagres que seu antecessor fez. Isso é muito interessante porque isso nós vemos no Evangelho também. Nós vemos, por exemplo, João Batista pregando: ei, eu não sou nada, tá vindo um cara aí que é muito melhor do que eu. Aí chegou Jesus e falou: ei galera, vocês farão coisas ainda maiores do que eu vou fazer. E os discípulos e assim por diante. Por quê? Porque biblicamente, né, a geração futura vai sempre ultrapassar a geração anterior. Isso é o desejo de Deus. Abraão foi um grande homem e chegou até certo ponto. E depois Isaac, e depois Jacó, e assim por diante. Porque Deus trabalha nas gerações. E a vontade de Satanás é que as gerações se percam, se desliguem e se desconectem. Mas o nosso papel é se reconectar. E primeiro de tudo, se reconectar com o Pai. Para que de fato nós possamos viver dias incríveis na presença dEle. Amém, meus irmãos? Amém! Glória a Deus! Então por isso que o inimigo tenta atrapalhar as gerações, tenta atrapalhar as famílias, fazer com que famílias não sejam mais famílias. Mas existe um levantar de Deus. Eu creio que Deus está trazendo isso à tona novamente. Deus está levantando uma geração de pessoas que se voltem para os seus pais, que honrem, pais que ensinem os filhos. Eu creio que a minha geração, a sua geração pode ser essa geração que realmente vai levantar uma geração de profetas, de filhos de Deus, de pessoas que adoram a Deus. Amém, meus irmãos? Porque de fato, nós transferimos para Deus a imagem do nosso pai terreno, como eu estava falando. Vou dar um exemplo, tá? Olha só, se você vem para a igreja aqui e ouve que Deus, Ele é teu pai. Talvez você teve um pai autoritário. Talvez você teve um pai que, por exemplo, só te chamava para dar bronca. Talvez o seu pai, poxa, nunca falou nada para você, mas você tirou uma nota baixa. Ei, que é isso? Dá um esporro no cara. Ou só vinha para bater. Alguém já teve um pai assim? A mãe falava: ó, vou chamar teu pai só vinha só para bater. Talvez você teve um pai muito grosso. E sabe, quando você ouve que Deus é teu pai, você pensa que Deus é esse Deus. Um Deus que só te condena. Daí você leva essa visão para Deus, inevitavelmente. Então, Deus só me condena. Então, poxa, Deus só vai me mandar para o inferno. Então, porque Deus é um pai autoritário e Deus só está de olho em mim para eu não falhar. E você carrega isso para a sua vida com Deus. Por quê? Porque você cresceu com um pai autoritário. Talvez você cresceu com um pai permissivo. Que talvez na cabeça de alguns, principalmente na adolescência, achava que era legal. Um pai que deixava você fazer tudo. O guri era de menor, pegava o carro do pai. Já bebia, já enchia a cara novinho. Não, pode vir dormir aqui em casa, vamos fazer uma festa aqui, meu pai nem briga. E você achava super legal, tem o melhor pai do mundo. Né? Na verdade era o pior. E o que acontece? Você conhece a Deus e ouve que Deus é pai. Então eu posso fazer o que eu quiser, porque Deus é pai. Até parece que Deus vai me mandar para o inferno, é um Deus tão legal. O Deus deixa eu fazer tudo, a graça de Deus é super abundante. Não, ninguém vai ser condenado. Por quê? Porque você cresceu com um pai permissivo. E você levou esse DNA, essa ótica, para Deus. O que é totalmente errado também. Sabe? Talvez você teve um pai indiferente. Talvez seus pais se divorciaram. Talvez você teve um pai que se distanciou muito cedo. Né? É um pai indiferente. E daí quando você conhece a Deus e vê que Ele é pai também, você pensa: olha, eu acho que esse Deus, Ele é indiferente também. Ele não se importa com alguns detalhes. Eu não vou orar por uma gripe. Eu não vou orar por uma porta de emprego. Meu Deus, Deus criou todas as coisas. Porque talvez quando você era pequeno, teu pai tinha empresa e fala: não, filho, não vem isso agora que eu tenho um monte de coisa para resolver. Tenho 100 caras aí para resolver a vida deles, aí depois a gente fala. Talvez essa foi a sua vida. E você olha para Deus, Deus tem tanta coisa para resolver, tem tantas guerras no mundo, Deus não vai se preocupar com um detalhe meu. Por quê? Porque você trouxe isso das marcas do seu pai terreno para Deus. E que em nome de Jesus Ele vai curar essa noite. Amém? Sabe, meus irmãos, o seu pai terreno erra. Sabe, você foi criado por 2 pecadores e você é um pecador e você é falho demais. Mas existe um pai que não erra. Existe um pai que é poderoso, incrível, amoroso, que nunca vai te deixar na mão. Deus é esse pai todo poderoso. Sabe, nós precisamos entender
que de fato, um ponto importante para você entender a Deus de fato é você se reconciliar com seu pai terreno. Esse é um ponto extremamente importante. Se você tem alguma coisa em aberto, se precisa pedir perdão por algo, se você precisa se abrir, né? Se você tem algo, é muito importante você se resolver com seu pai terreno. Sabe por quê? Porque de fato isso vai ajudar muito na forma que você vê Deus. Realmente. Porque nós entendemos que o perdão cura, que o perdão sara, que o perdão liberta. Então muitas pessoas, infelizmente, não conseguem progredir na vida com Deus por ter ainda amarras do passado, principalmente com os pais. E deixa eu te falar, o melhor conselho que eu posso dar nessa noite é se reconcilie com eles para você prosperar ainda mais na vida com Deus. Amém? E tudo será diferente. Sabe? Porque depois disso você vai entender que Deus vai cuidar muito de você. Você vai entender. Só você passando para você ver. E eu vou falar também, além disso que eu falei agora, falar de algumas características de quem ainda se sente órfão. Quem sabe você olhou para tudo isso que eu falei e falou, não, esse não é o meu caso ainda, eu acho que ainda tô dentro, tô safo ainda. Eu vou falar alguns pontos de pessoas órfãos na vida cristã, como elas agem. Primeiro de tudo, alguém que tem uma vida de órfão não tem identidade. Porque identidade vem da palavra idem. Idem significa igual a. Ou seja, quem é órfão não tem identidade. Porque assim, cara, é o pai que aponta o destino. E no nosso caso é Deus que aponta o nosso destino. Só Deus que aponta o destino. Não adianta. É o pai. Deus é aquele que aponta o nosso destino. Então se você não tem um pai que te norteia, qualquer caminho serve. Qualquer lugar serve. Será que é o caso de alguns aqui? Ou de alguém que está assistindo? Parece que eu estou perdido nessa vida, não sei. Às vezes, cara, a parada é que você tem problema de orfandade. Se você está perdido, não está sem rumo nessa vida, pode ter certeza. Você precisa de um pai para te nortear. E deixa eu te falar, eu tenho um pai aqui para te apresentar que ele é poderoso. Deus. Se existe um pai que pode direcionar a sua vida de forma impecável, implacável, é Deus. E você pode ser curado dessa falta de identidade hoje. Amém? Segundo ponto, o órfão ele se sente deslocado. Já viu aquelas pessoas que não conseguem se encaixar em nenhum lugar? É o tipo de pessoa que fala, acho que o pessoal aqui não gosta de mim, acho que o pessoal, sabe? Às vezes está numa igreja, a galera super calorosa, super amorosa, abraça e a pessoa mesmo assim, sei lá, não me sinto confortável aqui nessa igreja. Não sei, não é pra mim. Pode ter certeza que um dos problemas pode ser esse sentimento de orfandade. Porque o pai, ele é o melhor companheiro que você pode ter. Por isso que até em Salmos 94 fala, mas o Senhor é minha torre segura, meu Deus é a rocha que eu encontro refúgio. Em Salmos 27 fala, ainda que me abandonem pai e mãe, o Senhor me acolherá. Amém? Então esse Deus, se você se sente deslocado, existe um cara que pode te abraçar hoje, nessa noite. É Deus, o verdadeiro Pai. Terceiro ponto, talvez você tenha uma fome emocional, talvez você tenha uma carência crônica, que é resultado de um sentimento de orfandade. Sabe? Talvez você sempre precise de afirmação, sempre de elogio. Talvez você sempre precise estar em evidência, talvez você sempre precise da roupa da marca, talvez você sempre precisa postar aquela foto mais sensual para receber muitos likes e muito elogio. Essa carência é falta de um pai, porque você precisa sempre ter alguém ali te elogiando, falando de você, te levando para cima, e você sempre busca os caminhos para isso. Sempre o celular do ano, sempre o carro do ano, sempre as coisas atuais. Para quê? Para que eu não fique de fora, para que eu seja aceito. Por quê? Porque eu sou carente emocional. E a gente precisa entender que essa carência emocional é falta de um pai. Porque, como nós falamos no começo, em Romanos fala que se nós temos esse pai, ele diz para nós, o nosso espírito, você tem o Abba. Você tem o Abba Pai. Você tem o Pai com você. E se você permitir nessa noite, você nunca mais vai ser carente. Você vai sair daqui totalmente completo. Você vai sair daqui completo. Mas eu entendo
Eu entendo que muitas das vezes, tudo isso que nós fazemos é de fato por marcas que ficamos. Eu entendo que tem muitas mulheres que nunca receberam um elogio do seu pai. E muitas das vezes vão ter que buscar isso na internet. Eu sei que tem homens que nunca foram elogiados pela sua mãe, pelo seu pai, e vão buscar isso numa rede social, vão buscar isso numa imagem. Infelizmente, muitas pessoas têm marcas muito doloridas com os pais. Mas Deus pode curar nessa noite. Você crê nisso? Eu creio nisso. Sabe, a Andrea Vargas, ela fala sobre abuso, ela fala um ponto bem importante. Abuso emocional não é apenas ser tocado de forma errada, é não ser tocado da forma certa. Talvez quem não recebeu um carinho, quem não recebeu um afeto do pai. Cara, essa é a melhor coisa. Se você tem seu pai e sua mãe, a melhor coisa que tem é um afeto de pai, um afeto de mãe. E talvez muitos não tiveram essa oportunidade. E é triste. Mas existe alguém que pode te dar esse afeto, alguém que pode dar esse carinho. É Deus, se você permitir. Sabe, Deus ele é muito afetuoso. Jesus Cristo demonstra, até nós lemos lá em Marcos 9, quando Jesus pega a criança no colo com todo carinho e fala: ei, vocês precisam ser como elas. Como nós falamos uns dias atrás sobre o filho pródigo, né? Como o pai chega e abraça o filho, e beija o filho, e ama o filho. Não tem coisa melhor do que receber um abraço do pai, receber um beijo, para que você sinta: eu tenho um pai, eu tenho um pai. Sabe? E eu quero que você saia com isso no seu coração. Talvez você não teve um pai bacana, talvez você não teve uma mãe tão bacana, mas tem um Deus que pode suprir todas essas dores e você pode sair daqui transformado. Você crê nisso? Amém, amém. Sabe, nós precisamos entender que Ele é o amigo. João 15,15 fala o seguinte: não chamo mais vocês de servo, mas chamo de amigos. Isso é incrível. Não chamo mais vocês de conhecidos ou de colegas, assim como nós vemos na história de Jó, por exemplo. Agora eu não só te conheço de longe, Deus, agora eu conheço de contigo andar. Eu conheço você de perto. E esse precisa ser o nosso pedido nessa noite para Deus. Deus, eu quero te conhecer como esse Pai que supre, que me cuida, que me completa, que me transforma e que me sara. Sara. Deus vai te curar nessa noite se você permitir. Ele é esse Pai, Ele é Deus que cura, Ele é Deus que ama. Amém, meus irmãos? Feche os teus olhos, vamos orar. Papai, nós te louvamos, Deus. Nós te louvamos porque o Senhor é bom, porque o Senhor é poderoso, porque o Senhor é digno de honra e de glória e porque és aquele, Pai, que realmente não falha, Pai. Sabe, como nós lemos na palavra, mesmo que os pai, mãe, todos falhem, Pai, o Senhor não falha. Mesmo que aqueles que estavam perto de mim me deram as costas, o Senhor não me abandona. Mesmo que muitas vezes eu sinta uma carência no meu coração, o Senhor supre essa carência, Pai. Sabe, Deus, que nós venhamos encontrar em Ti todo esse amor, todo esse afeto, toda essa completude, Jesus. Eu quero encontrar em Ti, Pai, esse amor verdadeiro. E eu oro para todos que estão aqui, nós saiamos daqui renovados, transformados e cuidados por Ti. Em nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Glória a Deus!